23 anos. Então, sou da primeira turma do CENIP, R01. Então, queria até agradecer pelo convite mais uma vez, que sempre o Brasil tem convidado, e é sempre um prazer estar aqui, passando um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo durante o tempo. E acredito que isso daí é importante para vocês, é importante para a gente, é importante para a nossa categoria, que a gente faça sempre essas reuniões e que a gente vá crescendo juntos na profissão. Então, só para a gente continuar aqui, vou falar um pouquinho sobre a qualidade do exame de tomografia, que ela é construída com raciocínio e trabalho em equipe. Então, o objetivo essa aula inicialmente é uma aula que a gente vai entender a importância da questão do raciocínio técnico na tomografia. Sabemos que um exame de tomografia é um exame um pouco complexo e que demanda um raciocínio, tanto um raciocínio rápido quanto um raciocínio preciso na hora da realização do exame. Então, isso daí é importante para a gente reconhecer o papel da equipe multifuncional, ou seja, multiprofissional. A equipe, ela é super importante na realização e na conclusão desse exame. Esse exame, ele precisa trazer tanto uma qualidade de imagem, quanto uma resposta ao diagnóstico do paciente. O paciente chega com uma demanda, a gente tem que devolver essa demanda para o paciente, devolver em resultado. O resultado que o paciente quer nesse momento é o quê? É o diagnóstico preciso da doença, ou não que o paciente tenha, né? O paciente quer uma resposta, e essa resposta se precisa. Nós temos que valorizar também o nosso trabalho. Como eu havia falado, o Brasil bem pontuou agora, é muito importante a gente manter o conhecimento de determinadas profissões em determinadas áreas da nossa prática, para que a gente não perca mercado para outras que estão surgindo. Então, isso daí é muito importante. Valorizar o trabalho da equipe do profissional técnico. O profissional técnico seria o tecnólogo ou o técnico em radiologia, que vão atuar conjuntamente ou separadamente para a realização de um determinado exame. Então, começando por qualidade. O que seria qualidade? Qualidade, todo mundo praticamente tem um parâmetro de qualidade. Qualidade é quando você devolve para o paciente aquilo que é a demanda dele. Ele chegou no teu serviço, no teu setor de radiologia, para buscar diagnóstico para uma determinada doença ou tirar aquela preocupação sobre a determinada doença. Então, qual seria a nossa qualidade de entrega de tomografia? Então, nossa seria a capacidade de produzir imagens precisas, nítidas e confiáveis, que permitam o diagnóstico correto, garantindo ao mesmo tempo a segurança do paciente, a eficácia ou a eficiência do exame e a padronização dos procedimentos, sempre com a atuação de uma equipe técnica capacitada. Então, essa capacitação técnica depende muito da gente. Essa interação técnica entre o técnico, o enfermeiro que está atuando, ou o técnico de enfermagem que está atuando na parte da injeção do contraste, na parte do posicionamento em conjunto com a gente, do médico radiologista que está do lado, orientando o exame, analisando os pedidos junto com a gente para saber determinar o que vai ser ou não. Vamos falar um pouquinho sobre a formação de imagem em TC. Para que a gente entenda a qualidade, a gente tem que entender quais são os parâmetros de qualidade a gente vai observar. Então, qualidade, a gente entrega qualidade com bom atendimento, a gente entrega qualidade com imagem, que seja uma imagem que consiga produzir um laudo, e esse laudo ser acurado e preciso. Então, a formação é a parte de aquisição de dados. O aparelho ele vai adquirir os dados que vão ser analisados futuramente. Então, essa parte da aquisição de dados é uma parte importante na qualidade. A reconstrução da imagem, ela depende também de uma questão muito técnica, porque a reconstrução ela vai depender, a gente vai vendo mais para frente, ela vai depender de alguns fatores que a gente vai, de forma manual, alterar
ou modificar, ou aperfeiçoar na hora da realização desse exame. Nós temos a apresentação final da imagem. Como essa imagem vai ser apresentada? Ali está uma figura representando um coração, uma imagem de tomografia de coração, não é uma imagem de essas IAs agora, ChatGPT, ou o que for de IA, não. Essa imagem é uma imagem de tomografia. Inclusive, essa imagem já tem 16 anos que eu fiz essa imagem aí e utilizo ela nas palestras porque ela é bem atual, apesar de ter esse tempo. Para entender um pouco da questão técnica do tomógrafo, nós temos que analisar também o sistema esférico de coordenadas. O aparelho de tomografia, ele nos vê como um amontoado de quadrados. Esses quadrados, eles têm espessura. Então, cada aquisição em tomografia, ela tem uma determinada espessura que vai representar ali na tela. Então, esse quadradinho do paciente é o voxel, e o quadrado que vai ser apresentado na tela vai ser o pixel. Então, a gente tem que entender um pouco disso para a gente entender e buscar qualidade no exame. A gente vai sempre voltar para esse tema. O tema da nossa palestra é qualidade. Então, a gente tem que voltar sempre para a qualidade. Aqui nós temos a representação do sistema esférico. Nós temos os 3 eixos que a gente trabalha inicialmente. Lógico que os eixos eles vão variar, porque nós temos 360 graus em cada linha de eixo dessa, então são milhares de combinações de eixos, mas inicialmente é o eixo Z, Y e X. Só voltando aqui, esse é um exame que foi feito, na época a gente fez ele para estereotaxia. Essas colocações desses pininhos aqui, ó, são para dar referência para um aparelho que vai atingir essa área aqui, ó. Se você observar que tem uma lesão, essa lesão precisava ser biopsiada, e o médico, através desses pinos, ele consegue fazer o direcionamento de posição de onde a agulha vai entrar para atingir esse órgão e fazer o mínimo de lesão, porque eu tenho outros tecidos saudáveis em volta. Qual a posição ele entraria para evitar áreas de Brodmann, de acordo com a área de Brodmann, você vai ver qual área ele vai lesionar menos, provocar menos lesão no paciente para haver um resultado, entregar a qualidade. E esse paciente foi buscar uma biópsia guiada por TC, no caso. Então, aqui, imagens tomográficas, a gente trabalha sempre com voxel, pixel, matriz, janela e FOV. Esse conceito em tomografia, ele é importante também, mas se você puxar ele para ressonância magnética, você vai usar o mesmo princípio. Lógico que aqui, eles são, em alguns casos, a matriz ela é fixa em tomografia. A matriz em ressonância, vamos ver que é um pouco variada, mas daí a área para a equipe da ressonância aí com o Daniel, com os professores aí. Você tem pixel. O que é o pixel? Pixel é esse quadradinho. Uma imagem de tomografia, ela é formada em uma determinada matriz, que é a janela toda, como se fosse a tela da pintura, e cada quadradinho desse representa um pixel. O exemplo aqui, ó, peguei a parte de uma órbita aqui, ó, as órbitas, peguei um pedacinho aqui de uma estrutura, ampliei e ampliei. Observe que a imagem nada mais é do que um amontoado de quadrados com cores diferentes. Essas cores são o janelamento. E cada quadradinho desse, ele tem também uma densidade. Essa densidade em tomografia, a densidade ela é fixa. O janelamento é que a gente consegue variar esse janelamento e fazer contornos na imagem através de filtros que a gente vai fazendo. Isso é interessante colocar nesse momento. Então, elementos da imagem formada pela interseção de linhas de X e Y. Ou seja, o pixel ele vai ser nada mais do que uma função naquele plano cartesiano que a gente estudou lá na quinta série, né, na quarta série, acho que é quarta ou quinta, né? Aquele plano cartesiano. Então, aquela ideia de X e Y. Então, eu tenho aqui, vocês vão, durante a realização de um exame, essa ferramenta ela não é tão utilizada, mas na hora de uma reconstrução, em que eu tenho que fazer
exames parecidos, por exemplo, eu faço uma anjo e quero fazer, puxar essa anjo em um programa que vai fazer a retirada de alguma estrutura. Então, preciso do exame se manter na mesma posição nas duas aquisições. Para isso, eu tenho que coordenar o X e o Y da reconstrução de cada uma delas. Então, é aí que entra a parte da interação do profissional, quando se trata de pixel, para entender essa questão toda e trazer isso daí para a realização do exame. Então, ele não tem dimensão de comprimento, ou seja, ele depende do tamanho do seu FOV e da sua matriz. Ou seja, se eu tenho uma matriz de 512 por 512 numa janela de uma televisão, vamos puxar, por exemplo, uma televisão de 40 polegadas, os pixels vão ser de um tamanho. Se eu tenho essa mesma matriz numa TV de 20, 25, 22 polegadas, esse pixel vai ser bem menor. Então, a dimensão do pixel, ela não tem uma definição pré-determinada, ela vai depender do tamanho e da estrutura que está sendo apresentada essa imagem. Outra é o voxel, todo mundo fala, né? É voxel ou voxel. Então, ele constitui o elemento de tecido do paciente. Ou seja, vocês lembram que a gente consegue observar essa parte da frente da imagem. Só que essa parte da frente, ele é determinado pelo voxel, que é a espessura do corte. A espessura do corte vai ser o voxel que vai apresentar para a gente. Cada estrutura, ela tem, quando você vai fazer tomografia, você vai fazer crânio, abdômen, cada estrutura, ele tem um voxel que é permitido para a realização. Estou voltando aqui para o voxel, então ele vai ser representado pela espessura do corte. Aqui eu estou representando aqui 10 milímetros, que é normalmente uma reconstrução grossa aí de abdômen. Hoje os exames praticamente são feitos com 1 milímetro e representa uma quantidade muito grande de imagens. E aquela questão, o pixel, ele vai ser determinado, o tamanho dele, pela matriz que está representada, pelo tamanho da tela que foi apresentada essa imagem. Outra é a matriz. A matriz, ela é a quantidade de expostos de pontos, ou seja, daqueles pixels dispostos tanto horizontal ou verticalmente na tela. Então, quanto maior a matriz, ou seja, quando você compra uma TV de 4K, o que você quer é o quê? É que a imagem esteja o máximo lisa, que a imagem ela tenha qualidade de você conseguir definir estruturas muito pequenas. Na época que lançou as TVs de 1024, na época falava-se até que a ruga das pessoas vai conseguir ser vista. Por quê? Porque eu já tenho o contorno de determinadas imagens para ser vista. Quando você pega uma imagem aqui, eu tive que fazer uma recon, forçar para conseguir uma 80 por 80, para a gente conseguir essa imagem degradada aqui, uma imagem ruim, uma imagem sem contorno, sem definição. Então, isso é dado por quê? Porque a matriz nessa daqui está bem baixa, matriz 80 por 80, enquanto aqui eu tenho uma matriz 512 por 512. Na matriz, eu também posso aplicar o zoom, que a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver falando de FOV. Aqui também, dispostos aqui, eu tenho um aparelho de primeira geração, aparelho lá do início da tomografia, outros aparelhos, e você vê a diferença que faz a matriz, a quantidade de pixels dispostos nessa, enquanto faz diferença na formação da imagem. Tem outro aqui? Tem outro pedido? Vou continuar. E você tem o FOV. O FOV o que é? O FOV é o quanto eu vou colimar na hora de fazer o exame. Se eu vou fazer um exame de crânio, eu tenho um FOV aproximado de 24 centímetros. Se eu vou fazer um abdômen, ele vai para 35, 42 centímetros, 45. Dependendo do tamanho do abdômen, dependendo do tamanho do crânio. O ideal é que você utilize aquela mesma matriz de 512 para formar a imagem do crânio. E quando eu estou fazendo abdômen, eu vou utilizar essa mesma matriz de 512 para fazer a imagem do crânio, do abdômen. Isso garante que eu tenha qualidade, porque se eu fizer o exame, um FOV de abdômen num crânio, eu vou ter, depois que formar a imagem, eu vou ter uma imagem muito pequena, numa tela, numa disposição 512 por 512.
Isso vai fazer com que, para que eu veja esse mesmo crânio, eu tenha que fazer uma coisa chamada zoom. Tenho que dar zoom nele, trazer essa imagem maior, isso eu perco definição nela, sendo que eu poderia ter feito ela com FOV, com aquisição bem fechadinha, um FOV pequeno para pegar toda a estrutura, mas sem fazer, utilizar a ferramenta de zoom. Só utilizá-la em caso específico, quando vai se fazer uma análise de uma determinada estrutura ou outra, que não seria o foco do exame, no caso. Aí, só para a gente fazer uma relação, se eu for fazer exame pegando aqui uma parte do braço, eu não posso fazer desse tamanho e fazer o zoom. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a aquisição com matriz 512 por 512 numa janela pequena. Aí eu mantenho a qualidade. Aqui eu tenho 512 pixels nessa direção, 512 nessa, formando essa imagem. Aí eu tenho aqui um contorno melhor da imagem. Se eu pegar essa imagem e der o zoom nessa determinada estrutura, eu vou ter uma perda de qualidade. Isso a gente consegue representar aqui pelo coelho. Então, o coelhinho aqui, ó. O coelhinho. Eu quero ver o olho do coelho. Se eu ampliar essa imagem do coelho no olho, eu vou começar a ver os quadradinhos. Eu não tenho uma definição, não tenho um contorno liso dessa imagem. Por quê? Porque eu ampliei, eu dei zoom. Agora, se eu pegar e fizer uma foto do olho do coelho, aí eu consigo garantir a mesma matriz para fazer essa mesma imagem. E observe que o contorno aqui está muito melhor do que aqui. Então, isso daí exemplifica muito bem. Aqui é outro fato que a gente costuma fazer exames do conduto auditivo, das células das mastoides, da orelha interna. E aqui, você, não sei se está dando para ver aí, você observa por esse ponto aqui, ó. Você tem aqui um contorno liso e aqui um contorno meio quadriculado. Então, você tem perda de definição em várias estruturas desse lado, e desse lado eu não tenho. Isso se deu porque aqui eu fiz o quê? Eu ampliei a imagem e recortei. Aqui o que eu fiz? Eu fiz uma aquisição da imagem, utilizando o máximo que eu tinha de pixels, dos pixels, que era 512 por 512, nesse caso aqui. Então, o outro fator é a questão do janelamento. Esse janelamento ele vai depender também da estrutura que você está vendo. Aí eu já não me preocupo com o pixel, com o FOV, com o zoom, eu estou preocupado somente com o que eu vou demonstrar na imagem. Então, aqui eu tenho uma janela estourada um pouquinho, e aqui uma janela ideal para ver o exame do encéfalo. Essas janelas, elas vão também variar, porque quando se fala em tomografia, você vai se preocupar com a densidade de determinadas estruturas. A densidade, como eu havia falado, a densidade ela é fixa. Se você pegar uma estrutura óssea que está com a densidade de 1000, você pode janelar do jeito que for, a densidade continua 1000. A água é próximo do zero, o ar que fica fora do paciente é próximo de menos 1000 HU, unidades Hounsfield, que é em homenagem ao inventor, precursor da tomografia, que é o Hounsfield. Então, você tem a questão de janelamento, que é o contraste, e tem o nível de janela, que é o brilho, que são fatores que vão interferir, principalmente quando você faz filme. E hoje, alguns setores já não fazem mais o filme, gravam CD. Com o CD, eu consigo manualmente janelar esse exame e fazer melhoras tanto no brilho quanto no contraste. Em outros casos, quando você grava esse filme, você faz um filme, ele vai estático. Então, você tem que ter o conhecimento de janela e de brilho para cada estrutura, para cada região, o que vai se analisar, para que você não tenha perda de qualidade. E isso vai interferir na qualidade do teu exame. Se você fez um exame em um aparelho muito bom, profissionais ótimos, no final você fotografa esse exame em um papel com a janela errada e apaga o exame, acabou. Se você precisar de novo, você vai ter que fazer outro exame, expor de novo o paciente a todo essa dinâmica para conseguir adquirir o exame com aquela qualidade inicial que você fez. Então, agora os fatores de qualidade eles vão variar, dependendo de alguns fatores.
eles podem ser relacionados com o paciente pode interferir na tua qualidade de imagem, o aparelho ele também vai interferir na tua qualidade de imagem e você vai interferir na qualidade de imagem. Quando você fizer um exame ruim, por fatores que vão interferir na gente, no caso, o profissional, ele pode fazer um exame ruim utilizando um ótimo exame e um paciente ótimo. Então, mas aí vai ser um conjunto. E qual seria a questão de qualidade? Aqui, vocês observem que essa imagem aqui, não sei se está muito intuitivo aí, mas aqui tem uma mão segurando a cabeça de uma criança. Então, isso daqui é uma criança que estava super agitada, provavelmente o profissional aqui colocou a mãe ou o pai uma dessa criança. Agora sim. Então, vamos lá. Então, os fatores relacionados com o paciente. O paciente ele vai te ajudar ou te atrapalhar nessa questão da qualidade. Mas a questão de qualidade ela é variável. Uma paciente que está se mexendo de forma contínua, um paciente que está convulsionando, está fazendo vários movimentos, e você não consegue parar esse paciente. Um exame de qualidade para ele é um exame mexido. Muitas das vezes, o exame, a melhor qualidade que você consegue naquele paciente é um exame um pouco mexido, um pouco tremido, mas que vai demonstrar o que aquele paciente tem. O paciente tem uma hemorragia gigante no cérebro. Se você conseguiu demonstrar isso com o exame em movimento, você conseguiu imprimir a sua qualidade, a qualidade do serviço naquele exame, naquele momento, devido às relações que você tem. Então, o movimento de respiração, de agitação, deglutição, batimento cardíaco, movimentos peristálticos, esses movimentos eles vão estar presentes no paciente, em um ou em outro, a questão dos movimentos relacionados ao paciente, que não são inerentes do paciente, no caso ali a respiração. O paciente não tem como prender muito. Você vai fazer um exame de tórax, você pede ao paciente, prenda a respiração. Mas se você ficar 5 minutos fazendo um exame, você não tem como pedir o paciente para ficar 5 minutos fazendo Então, o ideal é que você programe o aparelho para que você consiga imprimir ali a sua qualidade com o paciente na condição que ele se apresenta. Então, presença de material metálico, próteses, implantes, obturações, as dentaduras, os piercings. Tem gente que está com piercing e não quer tirar o piercing, porque acabou de colocar. Isso daí a gente passa direto. O pessoal da ressonância adora isso, né? A gente que chega com o piercing que acabou, coloquei ontem. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Né? Então, aí esse paciente, na tomografia, ele vai gerar um artefato. Esse artefato vai ser gerado na imagem. Essa imagem perdeu a qualidade? Se você comparar com uma imagem sem o piercing, sim. Mas aquilo dali era a melhor qualidade que você conseguiu imprimir naquela circunstância. Então, essa questão de qualidade ela é variável. Por quê? Porque depende de diversas condições que a gente vai falando aqui. Colaboração do paciente, posicionamento adequado do paciente. Às vezes o paciente tem uma condição que ele não se permite deitar de decúbito ventral, ou decúbito dorsal, ou decúbito lateral, dependendo do exame que você for fazer e do que você precisa para aquele paciente. Muitas das vezes causado por ansiedade, dor, ou determinadas coisas. Você vai fazer um exame de cabeça do paciente, o paciente fala, eu não consigo entrar de cabeça, só consigo entrar com os pés. Então, alguns tomógrafos a gente consegue, vai permitir, mas vai ser mais difícil, mas a gente está se adaptando ali à condição do paciente naquele momento. Então, relacionados ao aparelho, o aparelho de tomografia, ele também pode nos ajudar com ferramentas que ele tem, ou simplesmente ele prejudicar a qualidade da imagem quando ele está mal calibrado, quando ele está desatualizado de software, quando ele apresenta algum erro físico, algum erro. Então, com relação ao aparelho, a gente selecionei aqui 4 tópicos de 1,5 milhão, peguei 4 aqui. Então, resolução de detector. Então, você tem, em tomografia, você tem alguns detectores, a gente vai falar um pouquinho mais à frente na próxima aula, falar um pouquinho sobre os detectores, sobre os equipamentos em si. Mas você tem detectores que são detectores novos, que têm ferramentas novas, ou detectores antigos, isso daí vai interferir na tua qualidade de imagem, calibração preventiva, os testes para saber se o equipamento ele tá acurado, ele está preciso,
Isso daí são testes que são feitos bianualmente hoje eu acho que é algum órgão filiado aí à CNEM que vai fazendo essa preventiva. Vocês lembram aí? Então, a gente recebe no serviço bianualmente aí o LCR, isso. É pelo LCR, né? O LCR acaba fazendo essa verificação dos aparelhos e a gente vai mantendo a ideia de que o aparelho está acurado, ou seja, ele apresenta realmente o que o paciente tem e ele é preciso. Se eu fizer aquele paciente 10 vezes, ele vai apresentar o mesmo resultado. Então, isso daí a gente consegue com calibrações e preventivas. Estabilidade mecânica, ausência de artefatos. Artefatos, eles são gerados por movimento de paciente, por aparelho, quando a perda de detector, você queimou uma linha de detectores, provoca um tipo de artefato. Para isso, o profissional tem que estar observando esse aparelho. Tem tipos de artefato que vão inviabilizar realizações de exames, outros não, outros a gente consegue fazer a realização do exame sem a interferência aí da perda de qualidade, né? Sem a perda da qualidade para aquela determinada situação. Atualização de software e tecnologia disponíveis também são fatores. E aí, vem relacionado com a gente, com o profissional. Então, o profissional, ele pode errar na escolha de um protocolo. Muitas das vezes, eu falo sempre até com os colegas, a gente está sempre conversando. A gente tem um exame chamado anjo intra, que é o anjo cerebral. O anjo cerebral, a gente utiliza uma máscara que ele utiliza uma quilovoltagem menor e um MS menor, porque ele vai servir somente de máscara para fazer o exame. Só que, quando eu tenho conjugado com um exame de encéfalo, eu preciso melhorar essa qualidade da primeira imagem. Por quê? Porque ali já vai ser o encéfalo pré-contraste. E depois eu vou fazer a anjo e o encéfalo pós-contraste. E a reconstrução de encéfalo pós-contraste. Então, eu preciso de a máscara da anjo para fazer, que não precisaria de uma qualidade tão alta. Então, KV e MAS não seriam tão importantes. Nesse caso aí, manter ele numa quantidade menor, até mesmo para reduzir a dose no paciente. Mas eu tenho um exame de encéfalo, que eu preciso de um KV e de um MAS determinado. Então, aí eu vou alterar esse protocolo para que eu não precise fazer o exame 2 vezes. Então, posicionamento do paciente. Muitos profissionais erram no posicionamento de encéfalo. Um exemplo, paciente que tem um aparelho fixo na boca. Se você posicionar o encéfalo muito inclinado para trás, você vai projetar o artefato daquele dente ali que você não consegue retirar. O da dentadura, não, beleza. A dentadura, aquela prótese móvel, você consegue retirar, pede o paciente para retirar. Mas se você tem implante fixo, você acaba, com o posicionamento errado, jogando o artefato, que é o strike, para dentro do teu exame. Então, você, com o posicionamento errado, você prejudicou a qualidade do teu exame. Então, você não pode justificar que aquilo é uma condição do paciente naquele momento. Você posiciona errado, daí está certo. Consegue ver ali. Então, a capacidade de identificar e corrigir os artefatos. Então, o profissional de tomografia, quando ele fala em qualidade, ele tem que estar atento a isso. A qualidade da imagem vai estar relacionada ao visual do profissional. Então, a liberação da imagem, ela é inicialmente pelo profissional. Quando o médico ele vem para olhar aquela imagem, já passou pelo crivo do profissional técnico. Ele tem que olhar para uma imagem e saber ali parâmetros. Ele não dá laudo, mas ele tem que também entender parâmetros para entender se aquele exame está com a qualidade que a situação nos permite. O paciente convulsionando, mexendo, agitado, exame mexido. Vai mostrar para o médico? Sim, por quê? Porque naquela condição do paciente é o que a gente tem para apresentar. E o médico vai entender, e vai entender que a gente imprimiu ali a nossa melhor qualidade em geral para se realizar esse exame. Então, a gente fecha a questão. Então, não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe pilotar. Você pilota igual um Fusca. Eu botei até as 2 imagens aí para ficar bonitinho, bem tomar uma água, tem uma água. Valeu. Então, vamos lá. E o papel do profissional? Vamos agora focar no papel dos profissionais, que a gente foge à questão de outro. Então, planejamento do exame, execução correta, garantia de qualidade e segurança do paciente. Então, a segurança, o princípio ALAR, ele continua sendo aplicado. Você tem que, quando fizer um exame com qualidade, essa qualidade também
Não pode estar com a questão de segurança, com a questão de dose de paciente muito alta, porque em tomografia, diferentemente do raio-x, se você colocar uma técnica, vamos botar assim, um KV e um MAS muito alto, ele tende, inicialmente, a dar uma maior qualidade de imagem para você. O MAS, quando você utiliza uma quantidade de radiação com um poder de penetração melhor, você tende a fazer um exame com maior qualidade. Só que essa qualidade, ela tem que ver diversos fatores. Muitas das vezes, um exame de qualidade é um exame que tem menos dose de radiação. Agora, o conceito de raciocínio técnico, aquela questão de você raciocinar, é você analisar uma situação do paciente mexe, paciente não mexe, paciente é um paciente que vai conseguir se posicionar, o paciente consegue deitar, definir os parâmetros adequados. Olha, eu vou fazer exame de uma criança. A minha aquisição de encéfalo demora... Obrigado. Então, você tem que analisar ali os diversos parâmetros e resolver o problema durante a realização do exame. Então, você tem um exame para realizar de um paciente que está mexendo, que é uma criança, e tua aquisição ela é de, vamos botar, de 10 segundos para aquisição de um encéfalo, você tem como alterar parâmetros, pitch, ou tem aparelhos que você mexe individualmente em cada parte, você ir lá e alterar a tua rotação de tubo de 1 segundo para meio segundo. Você, ao invés de 10 segundos para realizar um exame, você cai para 5. Então, você, com o paciente mexendo, esse vai ser o melhor exame. Então, isso daí é o quê? O raciocínio técnico. Isso daí tem que ser na hora ali, você visualizou. Muitas das vezes, o profissional que recebe aquele exame, ele pode nem entender o que você fez, mas ele consegue, ao longo do tempo, entender que quando um exame de paciente com movimento é feito por você, acaba sendo feito de forma melhor, a qualidade, imprime uma qualidade melhor. Então, você tem o raciocínio técnico aplicado na hora da realização do exame. Preparar o paciente, orientar, conversar, vai ter injeção de contraste, fazer a questão das perguntas para a realização do contraste, posicionamento correto, seleção de protocolos, usar parâmetros para aquele determinado exame. Você vai fazer uma anjo, vai fazer uma máscara, você tem que lembrar que provavelmente o protocolo já está salvo no serviço, né? O serviço já tem os protocolos. Uma outra coisa é manter protocolos salvos, conversar entre equipe, manter a equipe toda coesa na realização do mesmo procedimento. Então, vai ter uso de contraste ou não? Então, a questão da dose, vai ter modulador de dose? Aparelhos hoje trabalham, praticamente todos trabalham com moduladores de dose. A gente consegue reduzir dose de paciente, reduzir dose na realização de exames. E passei aqui. Avaliação imediata da imagem com ética e responsabilidade. Você não vai ficar tirando foto do paciente, postando nas redes sociais. Isso está tudo interferindo na tua qualidade de serviço. E a equipe multifuncional? Quem compõe essa equipe? Normalmente a equipe nossa lá, ela vai do enfermeiro ou técnico de enfermagem, o profissional técnico em radiologia e o médico radiologista. E cada um tem o seu papel na realização do exame. Então, nós temos o papel da enfermagem, o papel a integração da equipe. E os desafios? Os desafios são esses. Vocês hoje estão cumprindo um desafio. Está num sábado, assistindo aula, assistindo um congresso, se preocupando, se qualificando. Isso daí é o quê? Educação continuada. Adaptação às novas tecnologias. Hoje, os tomógrafos, a gente vai numa feira, vai em São Paulo, numa feira, você observa que tem tomógrafos que estão fazendo outras coisas que você nem imaginaria. Tem tomógrafos, como o colega vai falar, tem tomógrafos sendo utilizados dentro de áreas, tanto da odonto, quanto da radioterapia, quanto da medicina veterinária. Então, existe aí um mundo de tecnologias que a gente tem que abraçar e estar disposto aí a interagir com elas, mantendo sempre postura e ética na realização de exames. Evitar essa questão. Hoje a gente estava conversando mais cedo sobre profissionais que acabam
tirando foto, as pessoas estão com celular e estão tirando fotos de pacientes, tirando foto de exames, publicando. Isso não pode, isso daí é errado e vai interferir aí na questão da sua qualidade de exame. Então, a qualidade não está ligada somente à máquina, mas ao raciocínio e na equipe que conduz. Então, muito obrigado aí pela paciência de vocês aí em estar olhando aí essa imagem, essa aula. Queria agradecer mais uma vez aí ao CENIB, ao Brasil, aí, um amigo que a gente tem data. Espero aí que tenha atendido um pouco a expectativa de vocês. Ok? Muito obrigado aí. Até a próxima.